Boa noite a todos, que a paz do Divino Mestre seja conosco. Retornando aos nossos estudos semanais, hoje convidamos a amiga Francisca Pascoal, trabalhadora do Centro Espírita Elias, situado à Rua Piraquara, número 55, em Realengo, no Rio de Janeiro, para nos auxiliar na compreensão do item 20, beneficência exclusiva, do capítulo 13 de O Evangelho segundo o Espiritismo. Não saiba a vossa mão esquerda o que dá a vossa mão direita. Antes, porém, faremos a leitura da mensagem de abertura dos trabalhos e a prece inicial, convidando os amigos a encerrarem individualmente com um agradecimento pela harmonização íntima logo após o término da palestra. Deus cobre de estrelas a abóbada azulada que escurece com o manto da noite, para que o cintilar seja ainda mais belo. Suas leis são tão sábias que com elas governa os astros do universo, de forma tão equilibrada que não se chocam no espaço infinito. Ele reveste os canteiros com relva bem verde, e pintor exímio dota as flores de cor e beleza radiantes. Seu incomensurável amor legou-nos o livre-arbítrio. Quando ao escolhermos nossos caminhos, o fazemos de maneira equivocada e sobrevêm as aflições, Ele nos dá novas oportunidades de renovação, ainda nesta vida e ou em outras reencarnações. Isso demonstra sua justiça e bondade supremas. O Pai Criador presenteou-nos com a vinda de Jesus, cujo Evangelho nos trouxe a esperança, a segurança e o convite para travarmos o bom combate e semearmos um futuro de luz para nós, contribuindo para a transformação do mundo. Ele permite que mãos se unam para o cântico na ciranda da caridade, do supremo bem de servir ao próximo, que valoriza a bênção do trabalho. Que Ele, Senhor de nossa vida, nos abençoe, dando-nos a serenidade e o entendimento necessários, a fim de que possamos compreender seus divinos desígnios. Meimei. Oração nossa. Senhor, ensina-nos a orar sem esquecer o trabalho, a dar sem olhar a quem, a servir sem perguntar até quando, a sofrer sem magoar seja quem for, a progredir sem perder a simplicidade, a semear o bem sem pensar nos resultados, a desculpar sem condições, a marchar para a frente sem contar os obstáculos, a ver sem malícia, a escutar sem corromper os assuntos, a falar sem ferir, a compreender o próximo sem exigir entendimento, a respeitar os semelhantes sem reclamar consideração, a dar o melhor de nós além da execução do próprio dever, sem cobrar taxas de reconhecimento. Senhor, fortalece em nós a paciência para com as dificuldades dos outros, assim como precisamos da paciência dos outros para com as nossas próprias dificuldades. Ajuda-nos para que a ninguém façamos aquilo que não desejamos para nós. Auxilia-nos, sobretudo, a reconhecer que a nossa felicidade mais alta será invariavelmente aquela de cumprir os desígnios, onde e como queiras, hoje, agora e sempre. Psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel.
Boa noite a todos, que a paz do Mestre Jesus nos envolva nessa noite, nos abençoe para que possamos aproveitar o estudo com harmonia e entendimento. Para essa noite nos coube o estudo de uma questão única, que é a que finaliza o capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo. Não saiba a vossa mão esquerda o que dá a vossa mão direita. É o item 20, beneficência exclusiva. Sempre que nós abrimos o Evangelho para estudo, seja para encontrar consolo, fortalecimento, no momento de dificuldade, nós nos conectamos com o alto, com vibrações elevadas, salutares. Então, que possamos, neste breve momento de encontro, nos desconectar das nossas preocupações diárias, das nossas aflições e deixar o nosso espírito livre para receber essas emanações do bem, permitindo assim que possamos compreender melhor essa lição do Evangelho, pequena, mas com grandes ensinamentos, porque ela finaliza o capítulo com reflexões importantíssimas, propícias para o momento em que estamos vivendo. E para iniciar, nós vamos entender o significado da palavra beneficência. É a ação de beneficiar, caridade, benevolência, prática do bem. Portanto, a beneficência é a caridade, e sendo a caridade a mais sublime das virtudes que o ser humano pode desenvolver, ela nada mais é que o ágape, o amor em ação, o amor que se doa, o amor incondicional, o amor que se entrega, o amor a serviço do bem. Logo, não poderíamos jamais entender um ato de caridade atrelado a qualquer tipo de exigência. Caridade não se troca, é doação. E para complementar esse entendimento, nós trazemos a questão 886 do Livro dos Espíritos, parte terceira das Leis Morais, capítulo 11, item 10, Lei de Justiça, de Amor e de Caridade, onde Kardec pergunta aos espíritos: qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como entendia Jesus? E eles responderam: benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. E a seguir tem uma nota de Kardec, onde ele diz que o amor e a caridade são um complemento da lei de justiça, pois amar o próximo é fazer-lhe todo o bem que nos seja possível e que desejaríamos nos fosse feito. Tal o sentido destas palavras de Jesus: amai-vos uns aos outros como irmãos. A caridade, segundo Jesus, não se restringe à esmola, abrange todas as relações em que nos achamos com os nossos semelhantes, sejam eles nossos inferiores, nossos iguais ou nossos superiores. Ela nos prescreve a indulgência, porque de indulgência precisamos nós mesmos, e nos proíbe que humilhemos os desafortunados, contrariamente ao que se costuma fazer. Apresente-se uma pessoa rica e todas as atenções e deferências lhe são dispensadas. Se for pobre, toda a gente como que entende que não precisa preocupar-se com ela. No entanto, quanto mais lastimosa seja a sua posição, tanto maior cuidado devemos pôr em lhe não aumentarmos o infortúnio pela humilhação. O homem verdadeiramente bom procura elevar-se, aos seus próprios olhos, aquele que lhe é inferior, diminuindo a distância que os separa. Então, o que ele diz aqui? Que nós devemos amar a todos como irmãos e procurar ajudar sem humilhar, nos colocar no lugar dele, sentir a necessidade dele, porque amanhã nós poderíamos estar na mesma situação. Então agora nós podemos compreender melhor por que beneficência e caridade é a mesma coisa. Vamos fazer um breve resumo dos itens anteriores ao estudo dessa noite, porque eu acho necessário e importante para entendermos melhor o pensamento de Kardec e dos espíritos superiores sobre o que nos fala a mensagem de Jesus. Esse capítulo ele começa com o item fazer o bem sem ostentação. Esse item nos chama a atenção de que para fazermos o bem não precisamos de alarde, ostentação, propaganda. A gente não precisa divulgar o bem, pois o bem que está em cada um de nós, ele vai se desenvolver naturalmente. É um exercício diário,
uma virtude a desabrochar naturalmente, e naturalmente ele vai fluir e se espalhar na medida que nós nos esforçamos, lutando contra as nossas más tendências, e assim vamos evoluindo. O despertar dessas nossas virtudes nos torna mais leves, desperta uma força dentro de nós e nós nos tornamos instrumentos importantes para a construção de um mundo melhor para todos. Em Infortúnios Ocultos, ele nos remete à dama que sai da sua zona de conforto e vai ao encontro da dor do outro, se disponibilizando a cessar a necessidade do outro, material e, sobretudo, moral. E é legal nós termos em vista o que aquela pessoa realmente precisa. E a espiritualidade, percebendo a nossa disposição em ajudar, nossa boa vontade, ela vai nos intuindo ao encontro desse outro. No item do óbolo da viúva, nos é ensinado a caridade de um outro ponto de vista. É o sacrifício das próprias necessidades para dar ao outro. Jesus quis ensinar que muitas pessoas fazem a caridade do que sobra, do supérfluo, como ostentação, e que o certo é fazer de coração, mesmo que isso saia do nosso necessário. Então, todos nós podemos fazer a caridade, seja ela material ou moral, porque não é só o dinheiro que ajuda, ajuda o ouvir, ajuda o aconselhar, o orientar, que o importante é que seja de coração. Convidar os pobres e os estropiados. Bem, o sentido pleno desse ensinamento é não esperar algo em troca, agir movidos pela misericórdia, pelo prazer de ser útil, o bem pelo bem, compartilhando tudo que temos de bom, não só o material, mas principalmente o moral. Então depois nós passamos para a instrução dos espíritos, onde eles nos orientam sobre a caridade material e a caridade moral. Embora sejam caridades, existe uma diferença. Uma trata das necessidades da matéria, do corpo. A outra cuida das necessidades espirituais. É a valorização do ser integral. Na beneficência e em todos os itens, nós temos exemplos valorosos de pessoas que fizeram o bem, sem o outro estar pedindo. Eles percebem a necessidade do outro e se antecipam, vão ao encontro do outro. É a prática da caridade que desperta a sensibilidade. E em seguida nós temos no item 12 a mensagem de São Vicente de Paulo, dando coragem e chamando a atenção da gente para a caridade como uma virtude fundamental. E isso nos reporta ao lema da doutrina espírita: fora da caridade não há salvação. E esse é também o título do capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, onde encontramos uma comunicação espiritual de 1880, assinalada pelo apóstolo Paulo, que diz: nada traduz com mais exatidão o pensamento de Jesus, nada resume tão bem os deveres do homem como essa máxima de ordem divina. E já no item 13, nós temos uma mensagem de Cáritas, mostrando como a caridade acontece. E ela acontece quando desperta em nós um profundo sentimento de amor ao próximo, um impulso, uma vontade muito forte de ajudar sem barreiras. E logo a seguir, na mensagem de João, ele vem nos falando sobre todos nós, sem exceção, sermos bondosos, termos a possibilidade de desenvolver a bondade dentro de nós. Já no item seguinte, que fala sobre a piedade, o Espírito Miguel fala que esse sentimento de piedade é como se a gente, vendo uma situação de desgraça, fizéssemos um retorno em si mesmo, como se aquilo que passasse por dentro da gente, se passasse por dentro da gente, né, e percebêssemos como aquela situação é ruim. Eu perceber isso, agíssemos com forte desejo de ajudar, de aliviar aquele fardo, aquela dor do nosso próximo. E no penúltimo item, o 19, beneficência paga com a ingratidão. Esse item, ele fecha a ideia de que se eu estou fazendo algo pelo outro, só de ver o outro feliz, melhor eu vou ficar. Eu vou ficar feliz e eu não preciso de retorno, de agradecimento.
eu estarei vivenciando o amor puro, exemplificado por Jesus. Então, meus irmãos, com esse breve resumo dos itens anteriores ao do estudo dessa noite, nós podemos observar que cada item é um estímulo para desenvolver o bem que já temos dentro de nós, que ainda está um pouco tímido, muito obscurecido pelo egoísmo que insiste ainda dentro de nós. Mas tenhamos em mente que a finalidade é nos melhorarmos cada vez mais, moralmente e espiritualmente. E esse estímulo ao desapego da matéria, ele valoriza o nosso ser espiritual, que evolui, cresce, à medida que nos esforçamos com a prática do amor e da caridade, ou da caridade com amor. E o item 20, beneficência exclusiva, ele inicia com uma pergunta. É lícita a beneficência quando praticada exclusivamente entre pessoas da mesma opinião, da mesma crença ou do mesmo partido? E a resposta, não, porque é justamente o espírito de seita e de partido que precisa ser abolido, visto que todos os homens são irmãos. O verdadeiro cristão vê somente irmãos em seus semelhantes, e antes de socorrer o necessitado, não procura saber qual a sua crença ou a sua opinião, seja sobre o que for. Obedeceria ao preceito de Jesus Cristo, que prescreve que devemos amar até os inimigos. Alguém que repelisse o infeliz por professar uma crença diferente da sua, que o socorra, portanto, sem lhe pedir contas à consciência. Porque, se for o inimigo da religião, esse será o meio de fazer que ele a ame. Repelindo-o, faria que a odiasse. São Luís, Paris, 1860. O que nós podemos extrair desse ensinamento é que o agrupamento de pessoas que têm os mesmos interesses, os mesmos ideais, foi e ainda continua necessário, mas para o fortalecimento, para o estímulo, a troca de experiências intelectual e moral, para unir as pessoas, nunca para segregar, para dividir. E também que a beneficência exercida exclusivamente entre as pessoas que têm a mesma crença, a mesma opinião, o mesmo partido, o mesmo entendimento sobre qualquer assunto, não pode ser entendida como uma prática sadia de fazer a caridade ao nosso semelhante, visto que, antes de tudo, exige-se que o outro esteja desprovido da sua opinião própria, contrária à do pseudo-caridoso. Isso se chama egoísmo e é o que nos impede ainda de vivenciar na plenitude os ensinamentos de Jesus. Emmanuel, lá no capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, intitulado O Egoísmo, diz que o egoísmo é a chaga da humanidade que tem que desaparecer da Terra, porque impede o seu progresso moral. E ele ainda diz que é preciso mais coragem para vencer a si mesmo do que para vencer os outros. Então, meus irmãos, vencer o egoísmo é uma conquista individual, uma luta que travamos todos os dias com nós mesmos. No livro Depois da Morte, de Leon Denis, ele também disserta sobre o egoísmo, lá no capítulo 46. Olha o que ele vem dizendo. O egoísmo é a persistência desse individualismo feroz que caracteriza o animal, como um vestígio desse estado de inferioridade que já experimentamos. E o que ele quer dizer com isso? É que todas as vezes que priorizamos a nós mesmos em detrimento do outro, e deixamos o egoísmo falar alto, tomar conta dos nossos sentimentos e ações, olha bem o que ele diz, que é um individualismo feroz que caracteriza o animal. Mas nós não queremos mais isso. Então, nós vamos lutar, vamos nos esforçar para domar essas más inclinações. Antes de continuar com as reflexões de Leon Denis sobre o egoísmo, eu vou sugerir que cada um de nós façamos uma reflexão acerca de alguns questionamentos. Se quando eu vou praticar a caridade, eu olho a cor do outro,
eu pergunto a religião que professa, o time que torce, qual a sua orientação política, se é esquerda ou direita, onde mora. Nós fazemos isso. E quando você vai fazer uma doação, você pergunta para o outro, o que você vai fazer com a doação que eu estou lhe dando? Nós condicionamos a doação a pessoa a frequentar o mesmo templo religioso que o nosso? São reflexões importantes para nós percebermos ainda o quanto o nosso egoísmo está nos impedindo de praticar a verdadeira caridade, né? De coração, com amor, com desprendimento. E agora, voltando ao Leon Denis, no livro Depois da Morte, eu queria que vocês prestassem atenção para o que ele diz no último parágrafo. Ele diz assim: graças, porém, ao conhecimento do nosso futuro, a ideia de solidariedade acabará por prevalecer. A lei do retorno à carne, a necessidade de renascer em condições modestas, serão outros tantos aguilhões que reprimirão o egoísmo. Diante dessas perspectivas, o sentimento exagerado da personalidade atenuar-se-á para nos dar uma noção mais exata do nosso lugar e do nosso papel no universo. Sabendo-nos ligados a todas as almas, solidários no seu adiantamento e felicidade, interessar-nos-emos mais pela sua situação, seus progressos, seus trabalhos. À medida que esse sentimento for se espalhando pelo mundo, as instituições, as relações sociais melhorarão. A fraternidade, essa palavra banal, repetida por tantas bocas, descerá até os corações e tornar-se-á uma realidade. Nós nos sentiremos viver nos outros, desfrutaremos de suas alegrias e sofreremos pelos seus males. Não haverá mais, então, um só lamento sem eco, uma só dor sem consolação. A grande família humana, forte, pacífica, unida, avançará com passos mais rápidos em direção aos seus magníficos destinos. Ele nos dá um puxão de orelha, ele nos chama a atenção para o nosso egoísmo, da forma como nós ainda insistimos em agir de forma individualista. Mas ele no final, ele nos alivia, nos dá um consolo, dizendo que a finalidade é de melhora, né? Cada vez mais, moralmente, espiritualmente, nós vamos melhorar. Nós estamos fadados ao progresso moral e espiritual. Não tem como a gente fugir disso. Só que cada um no seu ritmo, no seu entendimento, no seu esforço próprio. Que a humanidade um dia vai chegar lá. Então, diante do exposto, meus irmãos, fica muito mais fácil compreender o porquê da máxima do Espiritismo: fora da caridade não há salvação. Pois só a caridade, bem entendida, no seu mais puro conteúdo moral, ela pode engrandecer qualquer ato de bondade que possamos empreender em favor de quem quer que seja, buscando, através dos nossos atos, das nossas atitudes, de nossas palavras, mostrar sinceramente ao nosso possível beneficiado que desejamos simplesmente ter o prazer de lhe ser útil, que ele é importante e que nós o vemos como um verdadeiro irmão. Lá no capítulo 11, no item 13, a fé e a caridade, no último parágrafo, tem uma mensagem que diz assim: hoje, na vossa sociedade, para seres cristãos, não há necessidade do holocausto, do martírio, nem do sacrifício da vida, mas única e exclusivamente o sacrifício do egoísmo, do vosso orgulho e da vossa vontade. Triunfareis se a caridade vos inspirar e a fé vos sustentar. Espírito Protetor, Cracóvia, 1861. Então, meus irmãos, que hoje seja um dia para decidirmos fazer esse esforço, porque ainda é um esforço, mas é um passo para a naturalidade. Na medida que estudamos, que abrimos a nossa mente,
que ampliamos o nosso entendimento do que realmente nos aproxima de Deus, nós evoluímos e começamos a vivenciar os ensinamentos de Jesus diariamente, com naturalidade, porque esse é o objetivo. É que possamos ter sempre em mente os ensinamentos do Mestre Jesus. Não saiba a vossa mão esquerda o que dá a vossa mão direita. A caridade nunca deve ser exclusiva. Caridade não é troca, é doação. É o amor exemplificado por Jesus. Um abraço caloroso a todos. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Graças a Deus.